Nesta edição, a entrevista é com o engenheiro Carlos Monte, coordenador do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. E a reportagem da semana fala sobre o vestibular no Instituto Superior de Inovação e Tecnologia. Veja agora a sessão no ponto. No dia 27 de abril, com a realização do nosso seminário de abertura das campanhas salariais deste ano, o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo deu a largada oficial às negociações e mobilizações, visando a assinatura de acordos e convenções coletivas que beneficiarão mais de 100 mil profissionais que atuam como empregados em todo o Estado de São Paulo. O evento, que reuniu nossos dirigentes, inúmeros representantes de empresas e entidades patronais e especialistas do mundo do trabalho, mostrou que temos desafios pela frente. No entanto, apontou também a possibilidade de garantirmos conquistas legítimas aos engenheiros, que buscarão, entre outros itens, recomposição das perdas inflacionárias, ganho de produtividade e garantia do piso salarial. Estamos prontos e juntos para essa batalha, que será uma batalha comum para o nosso sindicato, uma batalha que nós entendemos que é a luta, que é a representação, que é a garantia do profissional, do engenheiro brasileiro para ter uma dignidade no trabalho. Seja muito bem-vindo, telespectador, ao Jornal do Engenheiro. Estamos na entrevista e hoje com uma pauta muito especial. Vamos conhecer o homem por trás do engenheiro, mas sem esquecer a engenharia. Estamos aqui recebendo Carlos Monte, que é um grande soldado do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, da Federação Nacional dos Engenheiros, e que vai falar um pouco da sua carreira, da sua vida pessoal, dos seus hobbies, para que a gente conheça, através dessa série que vamos realizar, o pensamento do engenheiro brasileiro, e aí trazendo grandes personalidades para nós, que muito realizaram, muito contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui na nossa primeira edição dessa série. Para mim também é um grande prazer estar com você e estar com os nossos colegas engenheiros. Carlos Saboia Monte é engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, turma de 1962. Carlos, engenharia vem de família? Na realidade, meus dois avós foram engenheiros. O meu avô, pai de meu pai, Rubens Monte, era engenheiro militar. O meu avô, Humberto Saboia de Albuquerque, pai da minha mãe, era engenheiro civil. E meu pai, Nelson Rubens Monte, também é engenheiro civil. Eu sou engenheiro mecânico. Mas como você vê, o pai e os dois avós tendo sido engenheiros, há uma tradição da engenharia que certamente calou dentro de mim na hora de escolher a profissão que eu ia abraçar. E quando você se enxergou com vontade de ingressar na engenharia? Desde os meados do curso secundário, inclusive pelo fato de que a engenharia naquela época era uma carreira muito respeitada, muito valorizada, e em geral se dizia que ela era destinada aos bons alunos e às boas cabeças. Eu sempre fui um bom aluno. Não posso te dizer que isso é uma virtude excelsa, porque muitas vezes o bom aluno não é um grande questionador das informações que ele recebe, mas é uma verdade. Quando você, ao me apresentar, falou no soldado do Cresce Brasil, eu só queria lembrar você que a ideia da disciplina e da ordem e da respeito à pátria vem de cedo, porque eu fui aluno primeiro de colégio jesuíta, e os jesuítas nada mais são do que uma ordem religiosa criada por Santo Inácio Loyola, que era um soldado. A intenção dele era ganhar almas para a religião católica. E depois do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu completei o meu curso secundário, também uma tradição familiar, que meu pai também foi aluno do colégio, e que me certamente inoculou a ideia de respeito à pátria, à profissão, à disciplina, todas essas qualidades que eu acho que são importantes na formação de uma pessoa, né? Como foram os seus primeiros trabalhos na engenharia? Como você começou pós-formado no mercado? Comecei até antes, porque o meu primeiro estágio foi na Elevadores Atlas, Indústrias Vilares,
Hoje a Atlas está associada à Schindler, fazem uma única empresa. Eu entrei para a seção de desenho ali no 3º ano da escola. De lá eu fui para Montreal Engenharia, que era uma empresa de montagem industrial que construiu parte das refinarias de Cubatão e posteriormente parte da refinaria do Rio e a refinaria de Manguinhos, que foi na realidade o primeiro trabalho deles, e onde eu trabalhei primeiro no escritório, depois fui para a obra, trabalhei na construção da Cosipa em Piaçaguera e dali eu saí para a Chicago Bridge, que era uma empresa também de montagem mais especializada em tanques e reservatórios de petróleo e de gás. E fiquei lá também há algum tempo e foi assim, o começo da minha carreira de engenheiro mecânico em atividades ligadas à montagem. De lá fui para 2 empresas de fabricação mecânica. Uma chamava-se Terna Isolantes Térmicos Nacionais, é uma empresa que fabricava os revestimentos externos de instalações de isolamento térmico, onde se usa para isolamento silicato de cálcio, lã de vidro, lã de rocha, espuma de poliestireno e por fora uma chapa de alumínio corrugada ou uma placa de alumínio corrugado que fazem o revestimento e com selos, anilhas, enfim, e essa fabricação é que a gente cuidava. E também de uma outra empresa chamada Project Engenharia Industrial, que fabricava equipamentos para laboratório da indústria de petróleo, bombas de par, calorímetros, bombas de produção de gelo seco, válvulas de diversos tamanhos, pequenos, normalmente para uso em laboratório. E foi aí que a minha carreira de engenheiro mecânico aconteceu, né? Você atua em 2 grandes empresas elétricas, as Furnas, né? A Furnas e as Centrais Elétricas Brasileiras. Houve um intervalo, porque quando eu me afastei dessas empresas, dessa primeira fase das minhas empresas, eu fui trabalhar, eu fiz engenharia econômica, um curso de pós-graduação na escola de engenharia, na mesma escola em que eu tinha estudado, e fui trabalhar em atividades ligadas à área econômico-financeira. Inicialmente numa empresa de leasing, que naquela época estava começando no Brasil. Depois eu fui então trabalhar em Furnas na área econômica e financeira. Fui trabalhar na diretoria financeira de Furnas, na implantação de novos sistemas de informática para a área financeira. Dali fui controller da empresa e depois de algum tempo eu saí e fui para a Eletrobras, a convite do então diretor financeiro da Eletrobras. E lá cuidei da parte de captação de recursos e administração de recursos externos, quer dizer, os empréstimos que a Eletrobras captava no mercado internacional. O que me deu a oportunidade de muitas viagens, de praticar o meu francês, o meu inglês, o meu espanhol, quando era o caso, e aprimorar essas línguas. E de lá eu fiquei até sair do setor público e voltar ao setor privado na Multiplique Empreendimentos e Comércio, que era um grupo, uma holding do grupo Multiplique, um grupo financeiro associado ao Banco de Londres, ao Lloyds Bank, onde eu cuidava das atividades não financeiras. A gente tinha algumas diversificações na área de mineração, na área de reflorestamento, e eu fui cuidar dessas áreas. Até que um dia, numa maneira mais ou menos inesperada, eu recebi um convite do então ministro de Previdência e Assistência Social do governo Sarney, Rafael de Almeida Magalhães, hoje falecido, para ser o secretário-geral do Ministério da Previdência, atividade que eu nunca tinha visto de perto, e onde eu cuidei principalmente das partes, da parte referente às estruturas administrativas, os sistemas. Tentamos, pelo menos, introduzir algumas novidades nessa área. Foi uma gestão muito profícua, mas como quase tudo que acontece na Previdência, ela acaba sendo curta e não suficiente para você poder implantar todas as suas ideias. Ficamos lá durante 19 meses, quando o ministro se afastou, eu me afastei com ele, voltei a Multiplique e depois de algum tempo passei a atuar exclusivamente como consultor, que é o que eu faço até hoje. Atuar no serviço público acredito que seja um grande desafio. A engenharia ajudou? Muito. A engenharia ajuda todas as atividades onde você tem que exercer a capacidade analítica do que você está vendo à sua frente. Porque ela te dá a capacidade de perceber o que é mais e o que é menos importante, o que é fundamental, o que não é. Te dá a capacidade de perceber que você precisa trabalhar em equipe para trazer para perto de você pessoas que possam adicionar
conhecimentos que você não domina, e principalmente na área de sistemas, porque essas atividades de grande porte, se não forem sistematizadas e utilizarem sistemas bem estruturados, você não consegue mais exercer. Já passou o tempo em que isso podia ser feito por uma sequência de ações manuais, não existe mais isso de jeito nenhum. Então a engenharia ajudou muito, ela ajuda sempre. Eu acho que das lições que a engenharia me permitiu obter na vida, eu não vou me afastar nunca. Nesta edição estamos conversando com Carlos Monte, falando sobre a sua trajetória, e no próximo bloco vamos avançar nessa história e chegar à sua relação com a Federação Nacional dos Engenheiros. Como é que tudo isso aconteceu? A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando desta vez com o engenheiro Carlos Monte, que é um grande defensor do desenvolvimento brasileiro e atua no Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento da Federação Nacional dos Engenheiros. Você já vai entender o que é o Cresce Brasil. E eu queria, neste bloco, abordar exatamente como iniciou, Carlos, a sua relação com a Federação Nacional dos Engenheiros. A minha relação com a federação começa em 2005. Eu recebo um telefonema do professor, economista e grande amigo Carlos Lessa, dizendo que tinha indicado o meu nome para ser o coordenador do projeto Cresce Brasil. Perguntei o que era, ele explicou que era um projeto da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu, como engenheiro formado no Rio, não tendo muito contato com os engenheiros de São Paulo, até porque o sindicato ao qual eu também sou filiado, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, foi filiado à FICENGE, que é a outra federação, não digo concorrente, mas paralela à Federação Nacional dos Engenheiros. Mas eu aceitei a ideia porque eu gosto do novo, gosto do desafio. Eu já trabalhava como consultor e achei por bem vir conversar com o Dr. Murilo, conhecer o pessoal da federação. Isso aconteceu a partir de 2006 e esse trabalho frutificou, resultou no Cresce Brasil Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que atende uma máxima que é o fato de que o engenheiro é o profissional do crescimento e, portanto, o profissional do desenvolvimento. E naquele momento a ideia era que a federação começasse a atuar, além das suas preocupações rotineiras através dos seus diversos sindicatos, atuar também no sentido de promover a sua inserção na discussão sobre o crescimento brasileiro, sobre o desenvolvimento. Estava começando o segundo mandato do presidente Lula e estavam criadas as condições básicas para se pensar num caminho para o crescimento que resultou, no caso do governo, no Programa de Aceleração do Crescimento, que de certa forma nós temos o orgulho de considerar que ele não propriamente dependeu, mas ele tem um grande paralelismo, uma grande sintonia com aquilo que foi identificado por nós no primeiro Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, voltado à realidade nacional, no ano de 2006, como eu falei para você. E a partir dali a gente começou um trabalho que nunca mais parou, fazendo inicialmente um paralelismo mensal entre o que a gente tinha proposto e o que estava incluído no PAC, mostrando as diferenças, mostrando o andamento do projeto do governo e a coerência daquilo que a gente tinha proposto. E o Cresce Brasil foi caminhando para outros segmentos de interesse, discutindo a questão da região metropolitana, principalmente de São Paulo, depois discutindo a superação da crise que aconteceu devido ao problema nos Estados Unidos das chamadas hipotecas subprime em 2008, a descoberta do pré-sal, que foi um fato importantíssimo na vida nacional naquele momento. Depois a gente abordou a questão da Copa do Mundo, quer dizer, da preparação das cidades para a Copa do Mundo. Depois, novos desafios, que é um estudo a respeito das cadeias produtivas que estão ligadas, são associadas à questão do desenvolvimento da infraestrutura brasileira. E chegamos finalmente ao Cresce Brasil Cidades, que é o que vai
ser objeto de um documento nosso, o 6º documento a ser preparado e apresentado agora até o mês de junho, com as observações que nós consideramos pertinentes em relação às administrações municipais que vão ser renovadas agora nas eleições de outubro. E a partir daí um esforço nosso no sentido de compreender melhor a cidade, onde moram 85% dos brasileiros. Portanto, praticamente aquilo que nos incomoda ou que nos gratifica cada dia é resultado da nossa experiência dentro das cidades. E ao cuidar desse assunto, o Cresce Brasil está se voltando para a questão muito importante da cidadania e da nacionalidade brasileira. E esperamos que esse trabalho contribua para melhorar essa imagem que hoje nós temos bastante prejudicada em relação às grandes qualidades do nosso país, né, que eu considero insuperáveis. Eu sou um fã absoluto do Brasil, com todos os seus defeitos e virtudes, como qualquer organismo vivo, né? Carlos, a profissão do engenheiro está umbilicalmente ligada com a questão tecnológica. Como é que você viu esse avanço tecnológico, a mudança na sua área, a importância de se atualizar sempre? Como você lida com as mudanças? Olha só, eu acho que qualquer ser humano, se não tiver fascinação pelo novo, não estará nunca em condições de exercer de forma plena a sua função como profissional e como cidadão. O novo é fundamental. A gente deve estar sempre voltado. São duas coisas que eu acho que são importantes. É a novidade no sentido amplo do termo e o amor. Quer dizer, você tem que estar sempre em busca da felicidade que está no amor e ao mesmo tempo em busca do novo, que é a maneira pela qual você vai exercer com mais plenitude as suas funções profissionais e ter capaz de dialogar com os outros. Se você não tiver essa capacidade, você vai ficar superado e certamente não consegue acompanhar a evolução da humanidade. A tecnologia é tudo, a gente tem que estar preparado para saber que o que a gente sabe hoje, amanhã já não é novidade. É assim que tem que ser, e os engenheiros novos têm que ter isso na cabeça. No nosso tempo era um pouco mais fácil, as novidades aconteciam com velocidade muito menor do que hoje. Hoje você pode ser surpreendido com uma novidade que muda tudo do dia para a noite, né? Carlos, fugindo um pouco da engenharia, mas jamais fugindo de Carlos Monte, queria te perguntar a sua relação com a música. Você é um apaixonado, né? Eu sempre gostei de música. Quero dizer a vocês, assim, as primeiras experiências que eu me lembro, como garoto, rapaz, era o meu interesse por ouvir rádio, né? Gostava muito do rádio. O rádio foi uma fonte de informação e, ao mesmo tempo, uma fonte de divertimento muito importante na minha adolescência e daí em diante. Isso eu nunca perdi. Eu sempre gostei de acompanhar a música brasileira, principalmente brasileira, desde a década na realidade, a criação do rádio, não porque eu não era vivo em 22, quando o rádio assumiu a sua identidade no Brasil, mas eu sou de 39, a partir da década de 40, eu nunca mais deixei de sentar para ouvir música todo dia, em algum momento que eu tivesse. E nesse sentido, a música de carnaval, a música de festa junina, a música de meio de ano, todas elas sempre me fascinaram muito. Eu gostava de ouvir, gostava de saber quem tinha feito as músicas. Isso me acompanha até hoje, só que hoje eu preciso me voltar um pouco para o passado para relembrar coisas que eu conheci, mas que algumas eu já esqueci. Então eu uso algumas fontes de informação. Por exemplo, um deles é o site do Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles ficou com vários acervos muito importantes de música popular, de pesquisadores e, ao mesmo tempo, de institutos ou de fundações que eles incorporaram, melhoraram, editaram e fazem muitas atividades ligadas a isso. Eu recentemente vi, por exemplo, um concerto com música do Ernesto Nazaré no Instituto Moreira Salles, lá no Rio, uma maravilha, realmente uma beleza. E tem alguns compositores antigos que são meus prediletos hoje, tais como o Haroldo Lobo, que era um grande compositor de carnaval, o Wilson Batista, que eu considero um dos melhores compositores brasileiros populares, e claro que Erivelto Martins, Ataúfo Alves, Adoniran Barbosa, enfim, uma lista incontável deles, alguns menos conhecidos ou menos lembrados do que outros, né?
Agora, eu tive uma outra vertente também, que durante a década de 70 em diante me acompanhou, que foi a minha proximidade com a Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. A Portela, que é a escola mais vitoriosa de carnavais no Rio de Janeiro, tem uma ala de compositores da maior qualidade, entre os falecidos e os que estão ainda vivos. E eu fui, dentro da minha fascinação pela música, me aproximei da escola e tive a felicidade de conhecer boa parte desses compositores ainda em plena atividade. E ouvi coisas maravilhosas que ficam sempre na minha memória. São as duas principais vertentes, a Portela e o rádio, que me ocupam nessa questão. Independente, você não perguntou, mas é bom eu dizer logo, das coisas que a minha filha faz. Eu tenho uma filha cantora, que é a Marisa, de Azevedo Monte, Marisa Monte, como é conhecida. Eu gosto muito do que ela faz, mas como vocês já ouviram, o que eu gosto mais não é exatamente o que ela faz. Independente de eu achar que o que ela faz com muita qualidade, com muita disciplina e com muito sentido ético, porque você nunca vê ela envolvida em nenhum acontecimento assim mais tumultuado, né? Uma das grandes artistas da música brasileira, Marisa Monte. Instantes finais do nosso programa, eu não poderia deixar de perguntar para você o que é engenharia para você, o que essa profissão significa. Olha, a engenharia, eu não vou fazer aquela brincadeira. No tempo que a gente estava na escola, tinha um professor, que era o general Delcídio Pereira, que tinha sido professor também no Colégio Militar, que dizia que engenharia é física mais bom senso. Ele era professor de física. Então ele dizia que engenharia é física mais bom senso. Eu não chego a esse ponto de dizer que a engenharia é física mais bom senso. Eu diria que a engenharia é uma profissão que, além de estar associada ao crescimento, ao desenvolvimento, as transformações construtivas da natureza, no sentido de dar ao homem melhores condições de vida, mas, acima de tudo, é uma profissão em que você aprende a pensar, aprende a realizar, aprende a se sentir útil, aprende a se sentir mais capaz de contribuir para o futuro do seu país, da sua cidade, do seu país, da humanidade toda. E eu diria aos jovens que estão pensando em estudar engenharia, façam um esforço para continuar e não desistir, porque vocês não vão se arrepender. E uma das coisas que mais me agrada na Federação Nacional dos Engenheiros é as suas experiências com os jovens, não só a campanha do Engenheiro Jovem, que os sindicatos estão considerando, como também a criação do ISITEC, do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma atividade que valoriza a engenharia plenamente na sua expressão mais alta, né? Carlos, obrigado pela presença aqui, viu? Eu agradeço a vocês, espero que dessas coisas que eu falei aqui se possa tirar algum resultado útil e alguma contribuição para a experiência dos jovens engenheiros que virão se formar daqui para frente. Você pode continuar acompanhando mais informações a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento no nosso telejornal de hoje. Um forte abraço e até breve. O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC, está com inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre de 2016. Serão selecionados 30 alunos para, em período integral, se graduarem no curso de Engenharia da Inovação com carga de 4.500 horas. Os aprovados, além de não pagarem nada pelos estudos, receberão ajuda de custo para poder se dedicar ao curso, que é uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, entidade mantenedora do ISITEC. O ISITEC é uma tradução desse pensamento que se iniciou em 2006 dentro do Cresce Brasil. Então, ele reflete exatamente isso. Tem uma necessidade? Tem. Como que a gente pode mostrar que existe a necessidade e que dá para fazer? Vamos fazer. Então, nós passamos, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo abraçou esse projeto e criou o ISITEC. Mas o sindicato entende, e eu acho que ele tem razão nisso, que nós temos que prover cursos de alta excelência, como é o curso que nós temos, e não cobrar nada do aluno. Nós nos sentimos assim, incentivados em aprender, em estudar, em buscar as coisas que a gente quer, os conhecimentos e tal. Então é legal, é diferente, acaba sendo até divertido.
A ideia de fundar o EasyTech, que existe desde 2011, surgiu durante os debates do projeto Cresce Brasil Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, uma iniciativa da Federação Nacional dos Engenheiros, que debate os caminhos para o desenvolvimento brasileiro. O que nós apresentamos no Cresce Brasil é essa possibilidade. É uma possibilidade do Brasil crescer e se desenvolver através de projetos que podem ser colocados em pé. O sindicato, além de estar preocupado com as questões salariais, da força de trabalho dos engenheiros como um todo, ele também está preocupado com a qualidade do ensino. Foi isso que levou ele a pensar o curso dentro desse projeto que ele tem, que é o projeto Cresce Brasil. As inscrições para o vestibular do EasyTech vão até 27 de junho de 2016 e as aulas começam no dia 1º de agosto. Para saber mais sobre as etapas do processo seletivo e sobre esta inscrição, acesse o portal do EasyTech na internet.